Olá, eu sou Carlos Gasparotto e a nossa alegria é estar sempre compartilhando da palavra de Deus com vocês. Hoje eu trago a minha palavra, o plano. Existe um grande mistério descrito na Bíblia. No Salmo 92, verso 8 diz: "Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre." E como sabemos, Cristo é o Altíssimo descrito nesse Salmo. Mas como tornar muito sublime aquele que já é o Altíssimo? Não há como comparar o Criador com as suas criaturas. O Criador é chamado de o Altíssimo, porque esta é uma condição inatingível a todas as suas criaturas. Mas segundo o conselho de sua vontade, o Altíssimo, que no hebraico é El Elohim, soberanamente propôs na eternidade, antes de surgir qualquer coisa que existisse, que além de ele ser o inatingível, tornar-se-ia também o mais elevado e muito sublime, entre tudo e entre todos. E de que forma se daria isso? Nem mesmo os anjos compreendiam como se daria tal propósito, mas através do corpo de Cristo, a igreja. Esse mistério é revelado, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 3, verso 4, ele diz: "Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo." E é aceito no meio cristão que os anjos desejaram muito anunciar o Evangelho, porém não é isso que acontece. Do mesmo modo que os profetas investigaram com muita diligência, com muito cuidado, para compreenderem a salvação que hoje é concedida aos que creem, os anjos também procuraram compreender como isso se daria, porque Deus não revelou para os anjos previamente de que forma ele iria cumprir o seu plano de manifestar a sua vontade sobre a sua criação. O apóstolo Pedro evidenciou que do mesmo modo que os profetas desconheciam como se daria a salvação em Cristo, os anjos também ficaram muito curiosos, desejaram compreender como se daria, principalmente depois de verificarem, de constatarem Adão e Eva no jardim do Éden haverem se rebelado contra a ordem de Deus. E eles tiveram um ponto de interrogação na sua cabeça, os anjos: como era possível Deus restaurar aquele ser humano desobediente? O apóstolo Paulo detinha o conhecimento da dimensão desse propósito, sendo possível perceber qual a sua compreensão acerca do mistério que esteve oculto através das suas cartas. Paulo demonstra que através da igreja foi desvendado esse mistério de Deus aos homens e também aos principados e potestades, ou seja, a anjos bons e a anjos maus. Ou seja, o mistério que esteve oculto dos profetas e dos seres celestiais foi desvendado completamente pelo apóstolo Paulo. Não é possível alguém dissertar acerca do plano eterno de Deus se não tiver conhecimento das peculiaridades acerca do corpo de Cristo, a sua igreja. E quando eu falo a sua igreja, a igreja de Cristo, eu me refiro à igreja invisível, formada por todos os cristãos de todas as épocas, desde a ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, toda a igreja que se formou, através de várias denominações, estes se constituem os salvos, a igreja de Cristo, a igreja invisível. De longa data, alguns afirmam que os anjos desejaram anunciar as boas novas do Evangelho, mas não foi essa ideia que o apóstolo Paulo apresentou. Muitos cristãos permanecem presos a essa compreensão, porque aceitaram passivamente o que lhes foi divulgado através dos anos, através dos séculos. Quando se analisa os textos bíblicos, é necessário que se investigue a ideia geral que o texto apresenta, despido de ideias preconcebidas.
Não convém aos estudiosos da Bíblia aceitar passivamente, sem questionamentos, as considerações acerca de algum texto bíblico que homens tidos por doutos emitem. Como aceitar, sem questionar, o que é entendido há séculos, se não conseguiram interpretar um dos pontos básicos da carta do apóstolo Pedro? Como compreender a carta aos Efésios, se até mesmo Pedro deu testemunho de que as cartas de Paulo têm pontos difíceis de compreender, e que homens indoutos e inconstantes distorcem para a sua própria perdição? A leitura equivocada traz um prejuízo à nossa compreensão e acaba fomentando algum tipo de heresia. É por isso que Pedro recomenda, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Ora, só é possível cingir o lombo do entendimento quando o cristão limita-se ou restringe-se a aguardar a salvação oferecida na revelação do mistério que esteve oculto, que é proveniente do plano eterno de Deus. Então vejamos esse plano de Deus como é. Os anjos, nem de longe, servem de referência para se comparar àquele que é alto e sublime, que sozinho habita na luz inacessível, conforme Paulo diz em 1 Timóteo 6,16. Não há como comparar o Criador com a sua criatura. E anjos e homens são criaturas de Deus. Na eternidade, Deus estabeleceu o seu plano, ou o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, o plano que é a preeminência de Cristo, ou seja, tornar Cristo sobre tudo e sobre todos, aduzindo, esclarecendo que Cristo é a palavra de Deus. Através de Cristo, Deus fala aos homens. Em Colossenses 1,18, Paulo diz assim: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Que preeminência é essa que Deus propôs estabelecer em Cristo? Aprove a Deus estabelecer na eternidade que entre os sublimes, Jesus haveria de ser o muito sublime, o maior, o maior de todos. Ao tornar-se o primogênito dentre os mortos, Cristo foi elevado à condição de muito sublime, pois conduziu muitos filhos de Deus semelhantes a Ele. Entre os filhos de Deus, que são os participantes da igreja, Cristo é a cabeça, o sublime, o primogênito entre muitos irmãos. Cristo não é o cabeça, ou seja, Cristo não é somente um líder, Ele não é o cabeça. Pelo contrário, Ele é a cabeça, visto que o seu corpo, que é a igreja, está intimamente ligado a Ele. Jesus é o princípio de todas as coisas, porém teve que se esvaziar da sua glória, vir a este mundo na condição de servo, tornou-se o primeiro ser gerado de Deus, em contraste com toda a sua criação, morreu como maldito, é o primeiro ressurreto dentre os mortos, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Através da oferta do seu corpo carnal, corpo biológico, que foi gerado por Deus no ventre de Maria, Cristo estabeleceu um novo e vivo caminho, pelo qual os homens nascidos em Adão, o primeiro homem criado e não gerado, têm acesso a Deus. Vejam o contraste entre Adão e Cristo. Adão foi criado e não gerado, mas Jesus, ao contrário, foi gerado e não criado, porque ele sempre existiu. Por serem descendentes de Adão,
Os homens eram filhos da ira e da desobediência, porque lhes foi transmitido o pecado original do Éden. São somente criaturas de Deus. Agora, em Cristo, por terem morrido e ressurgido dentre os mortos, sendo uma nova criatura, os de novo gerados, são criados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, conforme Efésios 4:24. Os que creem deixam a condição de homem carnal e passam à condição de homem espiritual, de filhos de Deus, conforme João 3:6. É por isso que não existe essa de crente carnal, porque os gerados em Cristo são homens espirituais, homens e mulheres espirituais, todos aqueles que foram gerados em Cristo pelo novo nascimento. Por mais silogismos que se façam, dizer que um crente é carnal, porque comete deslizes, é um falso ensino, porque um nascido de novo em Cristo mudou a sua natureza, ou teve a sua natureza mudada, de carnal para espiritual. Os filhos de Deus são sublimes, portanto, pois em Cristo foram de novo criados à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado apenas à imagem de Deus, porque quando lá no Gênesis, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo façamos é uma constante construção, é um verbo num ato contínuo de estar sempre fazendo. Então Adão foi apenas criado à imagem de Deus, porque a semelhança ele poderia adquirir através das promessas de Deus naquele que haveria de vir, porque nem mesmo Adão ficou sem pregação, né? Embora incipiente, a mensagem que Deus dera a Adão, a mensagem de salvação que Deus dera a Adão, que nós chamamos de o proto-evangelho, né? Era que da semente da mulher Deus iria suscitar um ser que iria pisar na cabeça da serpente. Esse era todo o evangelho que Adão e Eva possuíam. Da semente da mulher Deus iria levantar um ser que iria derrotar o maligno. Então caberia a Adão crer nessa promessa de Deus e através dos seus mais de 700 anos ficar com esse versículo. É óbvio que através da geração de Adão Deus fez novas revelações que ajudaram Adão a compreender, avançar um pouco mais no seu entendimento. Mas é somente através da letra, da palavra escrita dada no Monte Sinai, é que Deus avança mais na sua revelação. Através dos profetas, avança mais ainda. Mas conforme Pedro diz, nem mesmo os profetas, nem mesmo os anjos, compreendiam corretamente como se daria tão grande salvação, um milagre esperado por milênios, por aqueles que buscavam tatear no escuro, entre as promessas que tinham do futuro, de como Deus operaria tamanho milagre. E na condição de cabeça do corpo, Cristo é preeminente. O muito sublime que é Cristo entre os sublimes são os irmãos, né? É o mesmo que o primogênito entre muitos irmãos. Muito sublime é a mesma coisa que primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o primogênito de Deus, porque foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. As incontáveis hostes de seres angelicais inquiriram entre si sobre esse mistério que esteve oculto em Deus por séculos, mas somente agora, através da igreja, eles conseguiram compreender a multiforme sabedoria de Deus. E então os anjos se engajaram nessa empreitada de ajudar a igreja a divulgar esse plano.
que é tornar Cristo Senhor dos senhores, Rei dos reis, e muito sublime e acima de todos os sublimes. Veja o que Paulo escreve em Efésios capítulo 3, verso 11, ele diz: segundo o eterno propósito, ou plano eterno, que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano eterno não é a salvação dos homens. O plano eterno é fazer a palavra de Deus acima de tudo e de todos, é engrandecer a Cristo acima de todas as criaturas celestes e terrestres. Entre Deus e as suas criaturas há somente o inatingível, o Altíssimo, que é Cristo. Agora, como Deus recebeu por filhos os homens que foram de novo gerados em Cristo, os cristãos se tornaram semelhantes ao sublime que é Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, é sublime, porque quando você aceitou a Cristo, você aceitou esse projeto de Deus, você está se tornando semelhante ao Altíssimo, posição que Lúcifer almejou e não conseguiu. Nós somos sublime, nós somos os sublimes, e entre seus semelhantes, Cristo é o maior, é o mais sublime, segundo esse plano eterno estabelecido por Deus. Vejamos as profecias. Todas as predições do Antigo Testamento faziam referência a Cristo, o Verbo encarnado. Zacarias 3,8 diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens poderosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. É uma das promessas, feito ao sacerdote, sumo sacerdote do templo, em Jerusalém, cerca de 800 anos antes de Cristo vir. Todas as profecias indicavam o plano, ou o propósito eterno de Deus, que é segundo a eleição. Porque o propósito eterno de Deus é segundo a eleição e não segundo as obras, para que o propósito de Deus permanecesse firme. Por isso que o seu propósito é segundo a sua escolha, a sua eleição, e não segundo as obras humanas, para que o seu propósito permanecesse firme. Deus não se baseia em homens para agir, para cumprir os seus propósitos. Ou seja, aquele que chama é o mesmo que disse: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Paulo demonstra que todas as promessas de Deus se cumprem única e exclusivamente em Cristo, pois todas quantas as promessas existem tem nele, em Cristo, o sim, e por ele o amém. Um exemplo claro de eleição e propósito é possível vermos nas vidas de Esaú e de Jacó, dois irmãos gêmeos. Qual o propósito de Deus permaneceu firme em Esaú e Jacó, quando foi dito: o maior servirá ao menor? Deus prometeu que haveria de escolher a Jacó? Não. O propósito eterno de Deus estava em assegurar o direito de primogenitura, sem levar em conta qualquer mérito ou demérito por parte dos recém-nascidos. O texto diz: não tendo eles ainda nascido e nem tendo feito bem ou mal. Para que o seu propósito permanecesse firme, Deus escolheu, Deus elegeu o primogênito, não alguém em particular. Deus elegeu a Cristo, mesmo antes de tudo ser formado. Se Esaú guardasse o seu direito de primogenitura, ele seria abençoado com a porção dobrada, mas como ele o vendeu, foi rejeitado. Qualquer um que busque a salvação em Deus alcança a misericórdia. Porém, com relação à bênção da primogenitura, Deus não perverteu o que era de direito a Jacó. Deus jamais transferiria o que foi concedido a Jacó, pois Esaú não mais fazia direito.
aquilo que ele vendeu. Somente um deles seria o primogênito. Como os gêmeos nasceram unidos, foi possível negociarem o direito de primogenitura. É uma exceção. Quando há gêmeos, só um deles deve receber esse direito, o direito de primogenitura. E como nós sabemos, no Antigo Testamento, o primogênito levava tudo, ou quase tudo, como herança. Caso houvesse qualquer interrupção no parto, não haveria como Esaú desfazer do direito. Se dependesse de Rebeca, Jacó seria abençoado, porque era sua preferência pessoal. Mesmo não tendo a primogenitura, se dependesse de Rebeca, Jacó seria abençoado. Se dependesse de Isaque, seu marido, quem seria abençoado seria Esaú, o flecheiro, o guerreiro, o peludo, que o pai tanto amava. Mesmo após vendê-lo a Jacó, se dependesse de Isaque, Esaú seria abençoado com o direito de primogenitura. Mas não dependia da escolha dos pais. Porém, a escolha de Deus foi estabelecida bem antes dos gêmeos nascerem, ou de terem feito bem ou mal, através da primogenitura. Era a primogenitura que decidiria quem seria o herdeiro principal. Isso é fantástico, amados. Na medida em que Deus respeita os seus princípios que Ele estabeleceu. Os desígnios de Deus se movem segundo os seus princípios. E isso continua até os dias de hoje. Então os desígnios de Deus se movem segundo princípios, não por meio de determinadas pessoas escolhidas como especiais. Quem obedece aos seus princípios são escolhidos, são abençoados. Quando Deus disse a Rebeca que o maior serviria ao menor, a promessa foi feita e os eventos antecipados, segundo a onisciência de Deus. Não que Deus fizesse alguma coisa para alterar a história dos dois, mas a escolha, a eleição, não se deu porque Deus disse que um era melhor que o outro, mas se deu segundo o princípio da primogenitura. Não foi através da ideia equivocada, construída em torno do termo presciência, que Deus estabelecera a eleição. Presciência, aqui, significa que Deus prevê o futuro. Então o fato de Deus prever o futuro não está inserido que Ele altera alguma coisa. Mas foi através do direito de primogenitura que se estabelecera a herança. Isso tudo foi realizado, como está escrito em Romanos 9,13. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quem ouve uma palavra dessa, dá a impressão que Deus ama alguém e aborrece a outro. Não é isso que o texto está dizendo. Sentimentos humanos. Amar para Deus é aceitar, é aborrecer, é rejeição. Muitos entendem que Deus soberanamente ou através da presciência teria favorecido Jacó em detrimento de Esaú. Porém se esquecem de interpretar o versículo segundo o propósito estabelecido na primogenitura. Esquecem de comparar coisas espirituais com as espirituais. O amor de Deus não é favoritista. Antes, se comporta segundo a sua retidão e a sua justiça. Quando Deus diz, amei a Jacó, é o mesmo que dizer, eu dei-lhe o que era de direito. Olha aí o discernimento espiritual. Amar a Jacó é dar-lhe o que é de direito. Amar alguém é dar-lhe o que lhe é de direito. Do mesmo modo, quando ele diz, aborreci a Esaú, Deus demonstrou que por Deus fazer jus ao que era de direito a Jacó,
Esaú ficou aborrecido com Deus. Esaú ficou aborrecido com Deus. Como o propósito de Deus é segundo a eleição, foi Ele quem chamou o seu servo, o renovo, conforme Ele prometera ao sacerdote, o sumo sacerdote. No primeiro momento, o renovo do Senhor foi rejeitado. O renovo é Cristo. Ele não tinha parecer de formosura, e era o mais desprezado entre os homens, conforme o profeta Isaías narrou no seu capítulo 53. Contudo, do mesmo modo, como os judeus e romanos do primeiro século ficaram pasmados em ver a Cristo desfigurado na cruz, eles também ficaram surpresos ao vê-lo engrandecido, elevado e sublime na sua volta. Ora, Cristo não tomou para si a honra de ser sublime, mas segundo aquele que o escolheu, é que ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Queridos, esse versículo do Salmo 46:10 se cumpre nos nossos dias. Nenhum judeu do tempo de Cristo jamais imaginara, jamais teria noção do quanto Deus seria conhecido em toda a terra nos anos que haveriam de vir. Os judeus que foram comissionados por Deus para serem os seus representantes aqui na terra entre os demais povos, porque os demais povos eram bárbaros. Os judeus não cumpriram sua função, e por isso, após Cristo ser rejeitado pela nação de Israel, Deus transferiu esse mandato cultural para um outro povo, aqueles que viessem a Cristo pela fé. Um povo que seria formado, seria esse representante original, a nação de Israel que rejeitara. Israel é a figueira que não produziu frutos e foi cortada. Então esse texto 46:10 do Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Cristo é exaltado sobre a terra. Cristo é sublime sobre todos, e todos aqueles que o conhecem dão a vida para divulgá-lo, dão a vida para trazer outros para serem co-irmãos de Cristo. Acerca da vinda de Jesus foi profetizado em Isaías 33:10, lá no Antigo Testamento: agora, pois, me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. O Senhor que diz: serei exaltado, é o Filho que foi introduzido no mundo, na condição de servo. Foi introduzido por Deus tê-lo escolhido, e que segundo o plano eterno de Deus, conforme a eleição disse, também o farei meu primogênito, mais elevado do que todos os reis da terra. Salmo 89:27. Ora, queridos, o plano de Deus, o propósito de Deus, foi estabelecido na primogenitura de Cristo, visto que ao ser introduzido no mundo, ele tornou-se o unigênito de Deus e o primogênito de toda a criação. Ao morrer e ressurgir, o primogênito dentre os mortos. Primeiro ele foi gerado, diferente dos anjos e dos homens que são criados. Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos, porque os que creem
ressurgem com Ele dentre os mortos. Porque a escolha de Deus se fundamenta na primogenitura, para que em tudo Cristo tenha a preeminência. Mas para que Cristo alcançasse a primogenitura, Deus estabeleceu a salvação em Cristo através de sua graça. Para a salvação não ser segundo as obras, bem ou mal, e nem por preferência, antes mesmo de ter nascido, mas sim através de sua misericórdia. Vejam a comparação entre a primogenitura de Cristo e a primogenitura de Jacó e Esaú. Deus situa-se em polo oposto às suas criaturas, Criador e criatura. Por natureza Deus é sublime, mas foi segundo o conselho da sua vontade que Ele introduziu o Verbo, que se fez carne no mundo à semelhança da carne do pecado. Ou seja, o último Adão, homem gerado de Deus, sem vínculo com o pecado de Adão. Jesus é chamado de último Adão, porque ele é homem gerado de Deus, sem vínculo com o pecado de Adão. Por quê? Porque Cristo não foi gerado do varão. Eva não teve a participação de nenhum homem para gerar a Cristo. Mas o ser que foi gerado em seu útero, foi gerado milagrosamente por uma semente introduzida por Deus, conforme a revelação do anjo Gabriel. Então, porque Jesus Cristo não tem a semente de Adão, ele não teve pecado. É por isso que nós dizemos que Cristo é homem sem pecado. O pecado que falamos não são atitudes, não são ações carnais, é o pecado de natureza, o pecado herdado da raça, é o pecado que leva à morte, morte espiritual. Por isso que Cristo veio nos salvar, porque enquanto Adão era o desobediente, Cristo é o obediente. Enquanto que Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Enquanto que Cristo é o homem terreno, Jesus é o homem espiritual. Ele humilhou-se ao se sujeitar à vontade do Pai, morrendo na cruz. Ao ressurgir dentre os mortos, foi elevado sobre todas as coisas, e acima de todas as coisas, foi constituído como a cabeça da igreja. Amados, Cristo não tem a semente do pecado, e por não ter a semente do pecado, Ele, sendo homem, nos deu o exemplo de homem perfeito. Sendo Deus, tem poder de levar cativo o cativeiro, nos resgatar de volta para Deus, nos tirando da escravidão, das trevas do pecado em que nos metera Adão. É por isso que ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação é do pecado, a libertação é da morte, porque enquanto estávamos em Adão, nós não tínhamos a liberdade de negar o pecado. Após estarmos livres com Cristo, o nosso ser tem liberdade para dizer não ao pecado, para dizer não ao mal, optar pelo bem e rejeitar o mal. Então, com Cristo nós somos sublimes, somos salvos. Após falar do plano eterno de Deus, o apóstolo Paulo procurou conscientizar os cristãos. Em Efésios 1,13 ele diz: em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amados, Deus prometeu ao Filho, o eleito, o escolhido dele, antes da fundação do mundo, que ele seria primogênito e o mais elevado entre os poderosos da terra. O Salmo 89, 27 diz: também eu farei meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, repetindo esse versículo. Na promessa feita a Cristo, que é aquele que invocou a filiação divina entre os homens,
surgiu um grande mistério, como dissemos no início. Daí surgem os seguintes questionamentos: como Cristo seria primogênito se ele era filho unigênito? Como constituir o filho na posição de primogênito sem lhe conceder irmãos? Como Deus constituiria dentre os homens filhos para si? Eram mistérios. Esses mistérios pairaram sobre os profetas e sobre os anjos, até que através da igreja de Cristo o mistério foi revelado. Do mesmo modo que Adão trouxe semelhantes à existência, segundo a palavra de Deus, participantes da mesma natureza, compartilhando do mesmo julgamento e condenação. Vejam Gênesis 1:22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Deus dera a ordem: Adão e Eva cresçam e se multipliquem. Por isso geraram filhos. Cristo foi introduzido no mundo na posição de último Adão, porque os homens recebem poder para serem feitos, gerados de novo, nascerem de novo, na condição de filhos de Deus. Enquanto que Adão gerou homens carnais, e para serem perdidos, caminhando na estrada larga da perdição, Cristo precisaria corrigir essa situação. Por isso, como último Adão, ele tem o poder de gerar de novo. Gerar de novo é tornar aqueles que são carnais em homens e mulheres espirituais. Para ser de novo gerado e participante da natureza de Deus, é preciso o homem se tornar participante da carne e do sangue de Jesus. Mas como se tornar participante da carne e do sangue de Cristo? A resposta é crendo na sua palavra, é morrendo com Ele. João 8,51 diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Adão foi destituído da glória de Deus por não crer na palavra de Deus, mas para tornar-se participante de Cristo, é necessário que os homens gerados de Adão creiam no Verbo encarnado, a palavra de Deus que concede vida. João diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ora, Isaías demonstrou que a salvação de Deus é concedida pela pregação. Ou seja, a pregação é o meio de Deus borrifar água limpa entre as nações. Somente a palavra de Deus é apta para limpar o homem de toda a imundícia, concedendo-lhe um novo coração e um novo espírito. A palavra de Deus anunciada por Cristo é o único meio pelo qual o homem ficará limpo da imundícia do pecado herdada de Adão. Através da palavra de Deus é criado um novo coração e um novo espírito, e o Espírito eterno passa a habitar no interior do novo homem. É impossível o homem se salvar a si mesmo ou participar da sua salvação, pois somente Deus é criador, somente Deus cria. O homem é de novo criado e não tem como participar desse ato criativo. Então, queridos, vamos ficar por aqui. Cristo é o plano eterno de Deus. O plano de Deus é engrandecer Cristo sobre tudo e sobre todos. E quando nós nos tornamos nova criatura, quando cremos em Cristo, nós somos chamados a participar desse plano eterno de Deus. Que você creia, que você acredite e você também se torne co-irmão com Cristo e filho de Deus por meio de Cristo. Amém.